Segundo eu começo o podcast, começando mais um, Pedro. E aí? Muito bem, podcast da saúde, da qualidade de vida, da mudança de comportamento. Do estilo de vida, não fizemos nada, não falamos nada disso no outro, mas falamos o mais importante, que é, galera, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Ativa o sininho. É isso aí. Acho que hoje a gente não vai perder muito tempo com a introdução, nem com a apresentação, né? Estamos diante de um amigo que já fez o episódio. Para conhecê-lo melhor, já até aproveito e já convido a assistir o episódio anterior. Agora, o nosso querido Jota vai dar uma geralzona aí. Jota, a palavra já está contigo. Quer fazer alguma introdução? Não, aí? Só agradecer a presença dele. Eu nem agradeci, né? Já foi. Não, vambora. Uma vez para estar aqui com a gente. Segunda vez, episódio 2. Vamos nessa. Na verdade, eu que tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade, o privilégio aí de trocar uma ideia com vocês, né? No primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre o Smart Ring, né? Esse avanço tecnológico, né? No monitoramento da saúde. A gente buscando, né, saúde, performance, qualidade de vida, cada vez mais trazendo tudo isso para os nossos clientes, pacientes, né? Então, naquele primeiro episódio, a gente começou falando um pouquinho, né, sobre como ele monitorava o sono, que seria realmente assim, o mais interessante, né, o que tem mais estudos, o que tem mais relevância, porque a gente vê cada vez mais as pessoas tendo distúrbios de sono e fica um pouco complicado estudar isso dentro de um laboratório, né? É um exame complexo, muitas vezes caro, o plano de saúde de repente não cobre, que é a polissonografia. Então essa análise de sono é primordial, né? Como vocês estavam comentando, né, no episódio anterior aí, logo que eu cheguei, falando sobre não dá para a gente pensar em percentuais de atividade física. E percentual, quanto que participa a atividade física para uma qualidade de vida? Quanto que participa a alimentação? Porque tudo isso vai estar influenciando junto. E o sono, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos mais relevantes nesse sentido, né? Então, debater sobre isso e para os profissionais monitorarem o sono realmente é essencial. A gente falou um pouquinho também sobre a questão da variabilidade, né, que a variabilidade da frequência cardíaca, que no esporte ela é essencial para o controle de carga, então que era feito de maneira mais individualizada, com frequencímetro, porém com muito mais vieses, né, que era o viés do estresse momentâneo ali, porque você pegava uma janela de 5 minutos assim que o atleta chegava no clube, para você mensurar uma variabilidade e dar uma análise do estresse dele durante o dia. Então acaba que era uma janela muito curta, e aí acaba que com o Smart Ring no seu dedo, você fica monitorando ao longo do dia. Então todos esses pontos de pequenos estresses, de repente algum distúrbio em casa, né, que aí você teve ali um estresse momentâneo, e aí você, obviamente, você vai computar aquilo ali, mas num todo, né, nas 24 horas que você está em casa, quando você chega naquela média, você vê realmente como que está a questão do estímulo simpático e parasimpático daquele atleta, do paciente, enfim, né? Então, porém, né, ele é muito mais do que isso, né? A gente, em uma horinha ali, a gente até correu um pouquinho no final, né? E até vocês falaram, vamos voltar para conversar um pouquinho mais, né, sobre as métricas e tudo. E aí, dentro dessas métricas, né, eu tinha falado para vocês que tinham quatro insights principais, né? Que era o sono, o movimento, o recover e o nível de estresse. Esses 4 insights principais. E aí, assim, a gente como fisiologista, como treinador, a gente entender esse grau de recover acaba sendo bem relevante. Esse foi um ponto que a gente falou um pouquinho menos, porque na verdade esse grau de recover é um aprendizado do algoritmo do aplicativo do que é o Alan, do que é o Pedro. Então ele vai tirando as faixas de range do que é a frequência basal normal do Alan. A sua noite, ela oscila entre 50
255 batimentos. Aquilo é o normal do Alan. Então, se ele dormiu e a frequência basal dele ficou em 57, ele já vai te dar um alerta. Teve alguma coisa que impactou no seu sono que você não conseguiu ter um bom grau de recover. Você não conseguiu chegar nos bons estágios do seu sono. Então, não teve um estímulo. E essa média ela vai oscilando à medida que ele vai computando cada vez mais dado, né? Ela pode... Fala assim, ó, se ele começa a ver muito um determinado valor, subiu. Exatamente. Ela vai sendo ajustada, né, para ele. Exatamente. Eventualmente o cara que treina aí, você vai vendo a queda da frequência cardíaca dele, de repouso basal e tal, você consegue identificar isso, né? Exatamente, né? É uma das principais adaptações cardíacas, né? A pessoa, de repente, é sedentária ou tá melhorando, né, o nível de condicionamento, ou melhorando a eficiência cardíaca. A resposta disso é uma maior eficiência e, obviamente, você em repouso, você vai manter uma frequência cardíaca mais baixa. E aí ele vai aprendendo. E até esse era um outro ponto que eu ia falar, mas acabou sendo uma deixa que... como eu falei, né, tem esses 4 insights principais, mas eles têm os outros que eles chamam de power plugs, que seria aquilo, para não encher a tela com muita informação e de repente a pessoa é mais leiga ou não interessa para ela tanta informação, então você tem como acessar esses power plugs e aí você acrescentar mais informações na sua tela. E o aplicativo, ele foi evoluindo e a gente já está trabalhando com a empresa há quase 1 ano. E agora eles colocaram janela de exposição de vitamina D dentro desses power plugs. Janela de exposição de vitamina D, tempo de tela, ciclo circadiano, janela de consumo de cafeína. Então ele coloca até... Isso aí pra mim vai ser horrível. Pra mim também é horrível. Não tem jeito. Não quero esse negócio, não. O vício... Denunciar demais. Para com isso. Imagina descobrir que você não tá dormindo todo dia, que você começa a ficar... Já tá ferrado. Aí você não dormiu, tomou muito café. Não, ainda pegar aqueles 30 segundos da noite. Você lembrou do episódio? Essa piadinha tem que ver no outro. Essa piadinha tem que ver no outro. O Pedro ficou com vergonha de contar a piadinha. Aí o Alan contou. Não, foi o contrário. Não, é verdade, cara. Verdade aí, viu? Eu te incriminando, irmão. Eu segurei e ele... eu te incriminando. Morri de rir. E dentro desses power plugs, né, um que é o único que eles cobram uma mensalidade, que na verdade foi um algoritmo desenvolvido por terceiros, então eles cobram $2,90, né, um valor simbólico, mas porque obviamente tem um estudo por trás disso, que é a adaptabilidade cardíaca. É justamente você aumentar o estudo da frequência cardíaca ao longo do dia e você ver o quanto que seu coração está se adaptando. Então, essa adaptabilidade, ele consegue fazer um report, né, um documento em PDF com monitoramento. Se teve algum caso de fibrilação atrial, ele dá uma atenção um pouco maior na parte cardíaca, né? O aplicativo passa a dar uma atenção um pouco maior na parte cardíaca. E... É bem legal. E aí, voltando, né, nessa questão do recovery, né, a gente tinha falado da frequência cardíaca, então ele pega qual é a frequência cardíaca basal normal do Alan, qual é a variabilidade, né, comum, né, normal durante o sono, então ele coloca a mesma coisa num range ali, qual é a temperatura da pele dele, porque aí que é o legal para você entender a questão do recovery. Ele cruza todas essas informações. Então aquilo, você tá com um agente infeccioso, né? Tá com uma virose, tá com alguma infecção, bactéria, enfim. É normal a gente ter um aumento da temperatura. Porém, se você faz uma atividade muito estressante, né, com muito dano tecidual, acaba gerando um processo inflamatório maior do que o comum, você vai ter também um reflexo na temperatura. Então, quando você cruza isso tudo, aí que é a questão da inteligência artificial ali, né, do algoritmo. Você cruza todas as informações e aí você consegue ter uma tomada de decisão mais acertada. E essa questão do recovery nesse sentido é bem interessante realmente. Maneiro. Legal. Você quer perguntar uma coisa? Não. Dentro desses 4 parâmetros, um deles você falou é o movimento. O movimento é o nível de atividade física
É isso? O movimento, ele tem um acelerômetro, né, dentro dele, né, eu acho que eu cheguei a comentar, né, são 3 sensores, né, termômetro, acelerômetro e a fotoplasmografia, né, o oxímetro, que seria o similar a um oxímetro. Esse acelerômetro, ele vai ver o quanto você está se movimentando. Então, bem similar, né, ao Apple Watch, ao Garmin e tudo. Então, ele vai medir, né, aí cruza as informações. Ele vai medir o grau de movimento, vai medir a frequência cardíaca. Então, se você teve um aumento da frequência cardíaca, muitas vezes ele te dá um insight ali em cima. Parece que você fez uma atividade de tantos minutos. Se você colocar que sim, ele já acrescenta aquilo no seu dia e ele entende que você fez uma atividade física, ele já soma ali uma projeção possível do gasto calórico, né? Aí ele vai mensurar tempo em pé, né, que ele chama de horas ativas, número de passos, uma estimativa de gasto calórico, uma projeção do tempo de atividade. Então, se você colocar, vou iniciar uma atividade física, uma corrida, então ele já calcula, durante o tempo que você está fazendo a atividade, ele joga lá para somar nessa questão do movimento dele, né? E como eu falei, mesmo que você não escolha monitorar a atividade física, mas você esteja fazendo uma atividade física com um anel no dedo, né? Se for uma atividade, de repente, um treino de força, ele só vai perceber o aumento da frequência cardíaca. Tu não vai ter um deslocamento da mão que ele vai assimilar que é uma atividade cíclica, um trabalho aeróbio. E aí ele vai contabilizar pela frequência cardíaca. Ele vai ver que a frequência cardíaca teve... Mas vai te perguntar antes de contabilizar. Vai te perguntar. Ele vai te perguntar só assim, parece que você fez uma atividade física durante tal a tal hora. E aí você coloca sim ou não. Se você colocar sim, aí ele contabiliza. Teve algum avanço do episódio anterior para cá? Em relação... Disso aí? Ou não, você que não tinha falado disso? Não, eu não tinha falado desse, vamos dizer assim, dessa autopercepção dele. Que essa autopercepção também é pro nap, né? O power nap, né? O cochilo do poder, né? Se você, acabou de comer, tu deu aquele cochilinho, quando você entra no aplicativo na vez subsequente, ele vai te avisar. Parece que você deu um cochilo. E aí você fala, sim ou não. Se você falar que sim, aí ele aumenta a sua nota de sono, já dá uma recalculada no teu recover. Então isso também é um ponto bem interessante dessa questão do entendimento, né, do algoritmo. Em relação à novidade, as principais novidades aí do último episódio estão relacionadas com as meninas, porque ele já fazia um monitoramento do ciclo menstrual, bem similar com outros aplicativos, né, que na verdade quando era uma mulher que utilizava, né, sendo usuária do gadget, ela podia sincronizar as informações do Apple Health, né, do aplicativo Apple ou Samsung, enfim, mas de dentro do aplicativo, do ciclo menstrual dela. Qual foi o primeiro dia de menstruação? E ele ia calculando os dias de ciclo. Agora, ele está calculando também a temperatura e a variabilidade durante o ciclo. Então, ele tem insights de ovulação. Então, ele aumentou um pouquinho o monitoramento em relação ao ciclo menstrual feminino. Caramba. Isso, até eu comentei no outro episódio, né? Assim, isso foi um dos pontos que a gente achou bem relevante da Ultra Human, que eles estão em constante evolução. Você falando isso, foi um dos motivos que fez você optar por essa marca. Por essa marca, exatamente. Que aí até, acho que um ponto que a gente não chegou a comentar, esse eu realmente não recordo, em relação à glicose. Porque o aplicativo da Ultra Human, ele tem na verdade, a empresa Ultra Human, ela tem um glicosímetro, então ele é chamado M1. O glicosímetro é aquele né, que aqui no Brasil é o Libre, é o Freestyle Libre, que é da Abbott, né? E no mundo, assim, eles vendem um glicosímetro bem similar, que eles chamam de M1. Logo que a gente viu, né, a gente cresceu o olho e falou, sensacional. A gente quer trazer para o Brasil. A gente fala, não, a gente não compete com a Abbott. Então, onde a Abbott já está bem sedimentada ali, já tem o mercado, a gente não entra. Por quê? Porque eles leem o Libre. Então, aqui no Brasil, a gente conversou com alguns nutricionistas, fez parceria com alguns nutricionistas, e
essa junção de informações é sensacional. Por quê? Você coloca o Libre e aí você faz a leitura do Libre com o aplicativo do Ultraroma. E aí ele vê qual é a sua glicemia e aí ele cruza com a sua frequência cardíaca, se você está fazendo atividade, se você está com a variabilidade do momento. E aí, mesma coisa. Se você colocar o que você comeu, aí ele já cruza. O que você comeu, qual foi o impacto disso na sua glicemia e o quanto que você está apto, entre aspas, ele vai te dando insights metabólicos. O quanto que você está apto para fazer uma atividade. Ele dá tipo uma bateria. Pô, a bateria está carregada porque você se alimentou a tal hora, a sua glicemia subiu, mas está no nível legal e tudo. Então ele começa a dar insights metabólicos também. Essa integração dele com Polar, isso exatamente. Isso abre um campo para o aplicativo, para o gadget, porque você não fica preso, né? Pô, tem um, vou ter que ter o outro. Daqui a pouco a gente tem que ter, cara. Vou até lançar aqui a gente vai ter aí 10, 20 professores, mesmo, contratar um maluco de dados só para ficar analisando dados. Exatamente. Vai mandar dado aí dos alunos e, pô, analisa aí, tem um cara só para isso. Porque, meu irmão, como é que faz? Num futuro próximo, com certeza, aquilo, né? Obviamente, na nossa área a gente sabe mais ou menos como funciona, a gente já está na batalha há um bom tempo, mas com certeza, sim, as pessoas que ficam mais antenadas, que estão buscando mais conhecimento e querendo entregar um melhor serviço, com certeza vai ter que entender um pouco mais de dados, porque daqui a pouco os alunos vão apresentar. O lance é esse, aquilo. Como um nutricionista, né? Vou dar um exemplo do nutricionista. De repente, há 15 anos atrás, o nutricionista ele ia prescrever lá a dieta, ia ver percentual de gordura e passava a dieta. Hoje o nutricionista ele já tem que ver os exames de sangue, de repente analisar a parte metabólica e tudo. Então aquilo, porque o paciente vai querer mais informação. Então é bem capaz que num futuro próximo, né, os nossos clientes, pacientes, atletas, eles vão querer, e aí, qual foi a evolução, qual a métrica aí, né, que a gente fugir um pouquinho das análises qualitativas, né, e começar a ir para o quantitativo, né, começar a ver um pouquinho de resposta nos números, né. Então isso provavelmente é um caminho sem volta, que na verdade é o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia, todo mundo tem um smartphone. O smartphone já é uma baita ferramenta, né, para você pegar um Apple Health da vida ali. Se tu começar a ver aqueles dados ali, tu vai ver quanto que o teu aluno está em pé, né, horas em pé, número de passos, né, quem estuda cada vez mais essa questão do sedentarismo, obesidade como você, né, o André Letta, né, que eu converso muito com ele sobre isso. Então, aquilo ali tá na tua mão, né? Tu vê o quanto que você está impactando na vida dele. E os gadgets, né, também. À medida que isso for se popularizando, né, é óbvio que a gente tem dois vieses ali, né? Um viés é que o grande público ainda não conhece e o outro ainda é o custo, né? Os bons gadgets, eles ainda têm um custo um pouco mais elevado, né? Tu vai pegar o próprio Ultraroma, né? Como eu falei para vocês, Ultraroma, Oura Ring, Galaxy Ring, tá na casa aí dos R$3.000, né? Como um relógio. Se for pegar o Xing Ling lá, smartwatch, ele custa R$300. Mas se for pegar um Apple Watch, um Garmin, um Galaxy Watch, tudo lá, tu vai pagar aí na casa dos R$4.000, R$5.000, né? Então, ainda é caro, sem sombra de dúvida. Ô Jota. Eu ia fazer uma piada aqui, me segurei agora. Hoje você se segurou. Pode falar, cara. Essa não estragar. É bom, pô. Vou fazer. Depois a gente faz o corte. Tempo pra não estragar o episódio. Essa eu não vou fazer. Porque ela quase estragou. Essa eu não vou fazer. Fala aí. Eu não conseguia parar de rir, quase estragou o episódio. O que eu ia perguntar? Não sei. Esse negócio da frequência cardíaca, por exemplo, da integração com o Polar, é dependente do relógio. Joga pro relógio e aí depois o aplicativo vai ler no celular ou joga direto pro celular. Por exemplo, sair para correr. Se eu quiser ir só com a faixa do Polar e o anel, não dá. Então, vai depender, na verdade, de qual gadget que você está utilizando da Polar, né? O que ele sincroniza? Ele sincroniza com o Polar Beat,
que é o aplicativo... O anel direto. O anel, o aplicativo... O celular está aqui no bolso. O aplicativo da Ultra Human, ele vai sincronizar com o aplicativo da Polar. Então, se você tem o H10, né, fazer um merchan da Polar, se você tem um H10, né, que aí você sincronizou ali com o teu celular, e aí você sai para correr, tu não precisa estar com o celular. Quando você termina a corrida, né, tu só chega perto do celular, né, quando tu abrir o aplicativo, ele baixa todas as informações do H10, né, que o H10 ele trava ali as informações do que você está fazendo. Ele salva ali, aí ele sincroniza com o Polar Beat aí do Polar, né, do aplicativo da Polar, que você joga para o aplicativo do Ultra Human. Mesma coisa o Garmin, o Chorus, todos eles fazem assim, né? Você precisa abrir o aplicativo nativo do produto, jogar as informações do aplicativo nativo, para daí ele jogar para o Ultra Human, né? Essa questão assim, dessa comunicação... É fácil pra caramba. O aplicativo ali, quando você coloca assim, sincronizar com outros aplicativos, aí tem lá a listagem toda, né? E aí você coloca Apple Health, né, todos esses frequencímetros, First Beating, todos eles. E aí ele já joga ali para dentro. E aí o que eu ia falar, né, dentro das reuniões que a gente está fazendo, né, com médicos e tudo, algumas clínicas, eles estão indo na questão do dado. Então, pega os médicos, as clínicas tops aqui do Rio, do Brasil, enfim, né? Mas aqui do Rio acaba que a gente tem um pouquinho mais de contato. Eles estão criando esses serviços de monitoramento de saúde, eles estão desenvolvendo o aplicativo deles, né, o software deles, e aí eles querem o contrário. Eles querem que a gente peça para os fabricantes para compartilhar as informações com o aplicativo deles, né? Então, assim, é um caminho também. É um caminho também. Tem gente falando. A Siri tá falando aqui comigo. Também aconteceu com ele. Então, o episódio nosso anterior, o de abertura do ano, foi isso. Eu tava aí com o computador, de vez em quando a Siri vinha. Vinha cheia de... A Siri tá muito inteligente, né, cara? Ela tá muito inteligente. Mas aí, essa questão da interação desses dados, né, de jogar de um software para o outro, é aquilo, como a gente estava comentando, cara, é o futuro, entendeu? Então, o serviço, de repente, do treinador, né, eu conversei com vários amigos nossos de profissão, fisioterapeutas e tudo, para aquela questão da gestão da saúde, né? Você virar um gestor de saúde, tu tem teu dashboard lá, todos os clientes que são conectados a você, que utilizam o anel, tu vai vendo a planilha dele ali, todas as informações... E que veio a piadinha. Exatamente. Todas as informações dos seus pacientes ali. Então, os médicos, as clínicas estão buscando isso também, né? Por dois motivos, né? Primeiro, para você manter o contato com o paciente, porque hoje a gente vê que, cara, o WhatsApp não tem dia, não tem hora, né? Os nossos pacientes, clientes, né? Assim como com os médicos, então você manter essa comunicação, você acaba gerando a recorrência, que financeiramente é ótimo, só que você também melhora muito a qualidade do seu serviço. Né? Então, você estando mais disponível para os seus clientes, né? Então vai melhorar o serviço e aí, obviamente, financeiramente você pode criar um business em cima disso. E aí, como eu falei, né? Várias clínicas estão buscando isso. Estão buscando isso. Eu não sei exatamente que tipo de dado que eles estão procurando, mas para o médico, muito mais do que para a gente, ele não tem noção se o cara está aderindo ao protocolo que ele pediu para ele fazer ou não, porque o cara faz uma visita, tem lá as recomendações... E o cara volta daqui a 2, 3 meses e não sabe o que ele fez no meio. A gente não, a gente tá com um cara ali 3 em 3, né, a cada 3 dias, sei lá, a cada 2 dias, tem alguns alunos até que diariamente. Então você, de mal ou bem, você tem muito mais informação, a gente, do que o médico tem sobre a pessoa, né? Então isso para eles deve fazer uma diferença brutal para entender se o cara aderiu ao tratamento que ele deu, né, o protocolo que ele prescreveu. Cara, essa sua deixa é o que eu mais penso, na verdade, hoje da nossa profissão, né, que, cara, a gente que tá ali na linha de frente,
Então, a gente tinha, e a gente vai chegar nesse ponto, da gente tomar um pouquinho à frente nessa questão, da gente direcionar... Comandar um pouco mais. Comandar um pouquinho mais, exatamente. Subir um pouco na cadeia alimentar. Exatamente. Aí entra a questão da gente ter os dados também, né? Seja num questionário de percepção subjetiva, mas extremamente validado, seja com um gadget. Mas a gente passar isso para o médico, ou até isso, a gente intervir na saúde do nosso paciente, direcionando para médicos parceiros, né? Ter uma via aí de mão dupla, acaba sendo muito, muito relevante. Eu acho que a maioria dos profissionais hoje da nossa área... Caraca, a Siri tá chata. A maioria... Morreu, Siri. A maioria dos profissionais da nossa área hoje vão ter contato mais de repente com fisioterapeuta e ortopedista, né? Mas assim, a gente chegar no endócrino, né? No médico do esporte, né? Num nutrólogo e até num clínico, né? Então, a gente ter essa noção da saúde global do paciente, essa semana, um dos gênios que eu conheço, né? Que é o Altamiro Bottino, ele é meu sócio na empresa, né? Acho que eu esqueci de falar no outro episódio. Mas a gente estava conversando e ele é uma biblioteca ambulante, né, cara? Assim, se tu tá precisando de artigo, manda mensagem que ele tem. Mas aí ele mandou um guideline falando sobre atividade física impactando na saúde e na doença, né? Na verdade, como tratamento das doenças. E aí ali era um círculo colorido falando de como que a atividade física prevenia ou tratava, né? Participava do tratamento da doença. E aí aquilo, cara, isso aí pra gente, né? A gente entender isso gera uma importância pro que a gente está prescrevendo fenomenal, e para que as nossas intervenções sejam fundamentais para a qualidade de vida. Então, a gente ficou debatendo isso, né? E a gente tem que entender isso, né? A gente é profissional de saúde. Essa mensagem do Alan bate muito. Acho, inclusive, que se bobear, esse documento que ele está falando aí no nosso último episódio, você chegou a falar um pouquinho. Pode ser. Porque você falou algo bem semelhante, assim, quanto que era o efeito de droga, quanto que era o efeito de exercício, não sei se você lembra. Eu acho, mas é porque aquele é um artigo para idosos, e não é um guideline, né? Tá, mas deve ter mais ou menos a mesma... deve ser uma informação semelhante ali que... Mas pode ser que seja esse mesmo artigo, e pode ser que eu esteja equivocado falando que não é um guideline, que é uma revisão, que é um artigo muito interessante sobre... o treinamento físico, a atividade física para idosos e a relação com as doenças, com todos os tipos de doenças psicológicas, metabólicas, bem... Pode ser o mesmo, realmente. É bem semelhante. Mas realmente assim, a informação é bem relevante. Bem relevante, a gente entender isso é essencial, né, para a gente juntar tudo e a gente entender qual é a real importância da nossa profissão e da nossa intervenção, principalmente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aproveitando isso. Imagino que você até trouxe um dinamômetro para falar daqui a pouco também alguma coisinha para a gente, mas imagino que você, com a empresa do jeito que está, você está o tempo inteiro olhando possibilidades, né? O que pode ser interessante e tal. E aí dentro disso, assim, onde você vê que tem mais espaço para esse tipo de monitoramento? Porque a gente está falando muito aqui frequência cardíaca, coisa mais metabólica e tal, ponto de vista ortopédico, sabe? Onde que você acha que tem mais espaço para isso? Como é que você vê esse futuro aí dessa história? Cara, hoje muito do meu trabalho é dar uma garimpada, né? Então eu fico buscando parceiros. Esse aqui a gente acabou de fechar a parceria, uma empresa australiana. Vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta e sobre a questão da análise biomecânica, mas vendo assim, para onde está caminhando, né? Então, o que a gente percebe hoje é que, sem sombra de dúvidas, os gadgets, né, saiu até do American College, né, o
o que é o que está sendo mais procurado, que vai ser a tendência, exatamente, os trend topics lá. Mas pensando em análises, hoje uma ferramenta que ainda não tem uma difusão aqui, né, assim, uma propagação muito grande no Brasil, mas que em breve vai ter, é a chamada Quantum Machine, que foi que eu tinha comentado um pouquinho no outro episódio. Essa Quantum Machine, ela é uma análise não invasiva, onde faz várias métricas ali de percentual de gordura visceral, de circulação, de stiffness dos vasos, de nível de estresse, de nível de fadiga, análises cardíacas. Então, essas ferramentas, a gente está tentando trazer uma, e até um outro amigo gênio que vocês conhecem, que é o Breno Moreira, está lá nos Estados Unidos, a gente troca muito figurinha sobre isso. A gente está tentando trazer uma ferramenta dessa, porque realmente assim, é uma triagem e a gente precisa ter essa resposta rápida, né? Na questão da biomecânica, que aí é a minha praia profissionalmente, né, hoje. Na questão da biomecânica, o que está acontecendo é um barateamento dos produtos, né, e uma evolução também do software na questão da facilidade de você interpretar o dado. Então, esse dinamômetro aqui, né, o dinamômetro, você coloca no aplicativo, você faz o teste bilateral, ele já te dá os déficits, se o déficit é de força média, de força máxima, de taxa de aquisição de força, então ele já te traduz essa informação, né, então facilita após a análise. Gráfico de curva força-tempo? Não, ainda não. Para ver taxa de desenvolvimento da força. Né? Na verdade, ele faz só, ele não te dá o visual, tá? Mas ele vai te dar um índice, exatamente. Ele não faz, o aplicativo não faz o visual. Mas provavelmente vai fazer em breve, porque eles estão colocando uma taxa de frequência mais alta. Ele tem uma frequência de 160 Hz, né? Só para traduzir um pouquinho a informação para, de repente, a pessoa que não entende um pouquinho o que seria isso, né? Então, ele tem 160 dados por segundo, né? Então, assim, é uma taxa de aquisição boa, tá? Porém, eles estão agora fazendo um upgrade aqui, que eles vão lançar em abril, e aí eles já vão dobrar essa taxa de aquisição. Então a frequência vai ficar mais alta aí para você gerar o gráfico. Que é milissegundo, Exatamente. Então, para você gerar um gráfico, você vai ter mais robustez no dado para você conseguir. Maneiríssimo. Aí, além disso, aí o meu xodó aqui é a plataforma de força, né? A plataforma de força também, para quem não conhece, traduzindo um pouquinho, né? São balanças, literalmente isso, só que aí com 1000 Hz, então são 1000 análises por segundo, e aí você coloca uma em cada pé, e aí você vai fazer os gestos em cima daquelas duas balanças, né? A maioria delas são bilaterais, para justamente você ver a diferença de força, de apoio, do que você quiser fazer. Então, pode ser um salto, um agachamento, um deadlift, o crossfit lá, um overhead squat, enfim, até o de cabeça para baixo, né? O push-up. Então, o que você quiser fazer apoiado ali na plataforma, você consegue fazer. Curti esse aí, hein? Pô, animal. Esse aí a gente pode depois marcar para fazer. Vamos fazer uma brincadeira, Já borbulhou aqui Eu vi que deu já borbulhou aqui uma ideia. Não, mas então. E aí a plataforma de força, eu acabei, ontem eu estava fazendo uma reunião com o dono da empresa e ele falou que ele acabou de desenvolver uma plataforma de força, que aí provavelmente a gente vai trazer também. Mas aí hoje a plataforma de força, as líderes do mercado, elas não têm mais fio, Bluetooth, bateria direto, conecta com o celular, do celular joga para a nuvem, e aí quando tu pega e abre dentro do aplicativo, ele já faz tudo. Aí já sai o gráfico, os pontos relevantes do salto, né? Que, falar rapidamente aqui, né? Que a gente tem na análise contra movimento, tu tem a análise da fase excêntrica, tu tem a fase de transição, tu tem a fase de push-off, tempo de voo, o impacto, o tempo para você se reequilibrar. Então, o software já te dá tudo.
Entendeu? Então fica bem mais palatável pro treinador, pro avaliador, né? O que eu vejo, né, falando de tecnologia, que evoluiu muito, mas que a análise não está sendo tão falada, é a questão da ergospirometria. A ergospirometria, hoje, eu tinha comentado no outro podcast, né? Que, pô, tu tem a máscara, encaixa o analisador de gases e você faz a avaliação, né? Mas eu acho que até pela questão da análise do VO2 isolado, não ser tão determinante, né? Acaba que não tem tido uma busca tão frequente, né? Tanto do público pacientes, quanto da questão profissional e tudo. Aí eu confesso que realmente, assim, na questão acadêmica, né, artigos científicos, não é uma área que eu venha pesquisando muito, então não sei se o número de papers relacionados à análise cardiorrespiratória, né, através do ergospirômetro, se tem aumentado ou não. Mas o que eu vejo de mercado, né, o que você me perguntou na questão do mercado, né, do que eu vejo de procura. Então, assim, tanto pacientes quanto profissionais para se especializar nisso, eu não vejo um crescimento tão grande quanto essas outras análises, essas outras métricas fisiológicas, né, que são muito relevantes, tanto no esporte quanto na saúde, como na questão da biomecânica, né? A gente tem a evolução das câmeras, né, Eu posso te dizer que se o Hyrox chegar no Brasil do jeito que ele está na Europa e tal, como ele é muito de corrida, tem uma relação importante com essa coisa de ergospirometria, tá? Então imagino que isso pode dar uma crescida. Tem muito esse reflexo do esporte, da moda, né, e tudo. E até assim, o crescimento da biomecânica, né, dessas análises, seja do Gustavo, a biocinética, né, que é fenomenal, como as análises que a gente faz, né, com dinamômetro, goniômetro digital, plataforma de força, seria uma análise um pouco mais prática, né, um pouco menos científica. Isso veio muito com a evolução que aconteceu nos clubes, né? Nos clubes de futebol, você começa a ver que eles estão cada vez mais utilizando esse tipo de ferramenta, e aí acaba que o público fora, né, dá uma movimentada, né? Por outro lado, como eu falei, né, na questão da ergospirometria, você quase não vê mais os atletas. Antigamente você via, né, o atleta fazendo análise cardiorrespiratória ali. Não tem mais muito. A galera do futebol acho que não usa mais. Não é mais importante para eles, não. Na verdade, eles só fazem um teste de esforço máximo só para ver risco cardíaco. Risco cardíaco, ponto. Acho que é para isso. Exatamente. Né, risco cardíaco. Então, a questão da análise, né, seja do quociente respiratório, limiares, VO2, acaba que não tem tanta procura, né? A gente teve, quando eu falei para vocês, né, que quando eu comecei na questão da fisiologia, primeiro que eu comprei foi o ergospirômetro. E aí naquela época teve o boom da análise metabólica. Ficou meio que na modinha. Então, todo mundo queria ver TMB, né? Taxa metabólica basal, ver quociente respiratório em repouso. Você é glicolítico. Não, você queima pouca gordura. Meu Deus do céu, né? Enfim. Mas aí entrou na moda. E aí acabou saindo da moda justamente pela não utilização da informação, né, pelo não aproveitamento da informação que era dada, e muito por ser só modismo e as pessoas não estudarem a fundo o que realmente estava informando. Eu ficava brincando assim, né, na época da análise metabólica, eu vi um profissional que fez uma avaliação, e aí ele publicou na internet, né, bombadão: você precisa fazer uma dieta low carb, porque você está queimando 80% de carboidrato. Eu falei, meu Deus do céu, 80% do consumo diário de carboidrato. haja carboidrato nessa alimentação, né? Mas assim, então assim, a gente tinha essas discrepâncias, e isso acho que acabou saindo um pouquinho de moda a questão do ergospirômetro. Mas pode ser, pensando, né, nessa endurance máxima aí, né? Eu tenho a impressão de que o Hyrox vai impulsionar de novo o endurance, porque o CrossFit ele impactou muito na parte neuromuscular, eu acho.
Mudou a questão neuromuscular, a percepção do treinamento neuromuscular. Veio com o treinamento funcional, depois emendou no CrossFit, mas o atleta de CrossFit não tem um VO2 muito alto, não é uma coisa muito... Cardio Hyrox é diferente, é outro animal. É mais para o pessoal triatleta e tal. Se ele tiver uma explosão, como tá parecendo que vai ter... similar ao que aconteceu com o CrossFit, né? Isso provavelmente você vai ter mais gente procurando esse tipo de avaliação para determinar baseline de treinamento, progressão, entendeu? Pode ser uma... Na verdade, pode até dar já uma olhada no que está acontecendo nos países onde já explodiu, se isso já teve um crescimento importante, tá? Porque provavelmente vai ser semelhante aqui. Não, bem provável, bem provável. O ergospirômetro tem um pequeno problema que ele é muito caro. Então, é bem caro, né? E aí, pensando em retorno, né? Todo mundo Sim. vai pensar em alguma forma de retorno, né? Seja um retorno, de repente, acadêmico, né? De conhecimento, mas também de retorno financeiro, de qualquer forma que for, seja de notoriedade ou de avaliação. É bem caro, é bem custoso, né? E é mais complexo, realmente. Mas eu acho que, assim, tendências, né? Monitoramento diário, ou a triagem, sem sombra de dúvidas, e a gente evoluir nisso aqui. Porque essas análises biomecânicas, né, a gente vê muito nas academias, né, até o reflexo do CrossFit, todo mundo fazendo ali aquela área de performance, né? Então, se você está buscando cada vez mais esse tipo de público, de prescrição, você vai ter que buscar cada vez mais análises para você ter uma prática segura. Né? No início do boom do CrossFit, né, eu ia direto em vários boxes fazer análise com a plataforma de força, né? Até o meu estudo de mestrado a gente fez num box de CrossFit, que a gente fez a plataforma de força e fez o single leg step down, né, que é uma análise de funcionalidade do joelho. E a gente foi nos boxes de CrossFit e a gente tinha um feedback bem legal da galera que gostava mesmo de treinamento. É aquilo, né, cara? Vai fazer um PR ali de back squat. Pô, tu botar uma plataforma ali, sensacional. Não saliva muito, não. Mas é sensacional. É sensacional, assim. Poder ter tu ter aquele biofeedback ali, análise, né? Porque aí você vai ver que não é só força, na verdade. E o grande ponto que eu defendo, na verdade, na questão da análise biomecânica, por isso que eu vou pensando em trazer outros gadgets para, na verdade, outras ferramentas, né, outros equipamentos, porque é aquilo. O exemplo do back squat lá. Pô, tu botou a barra nas costas, você fez um agachamento. E aí você coloca 60% de força na perna esquerda e 40% na perna direita. Aí você vai falar assim, sua perna direita é mais fraca. Não necessariamente. Então, aí que entram as análises todas, né, que aí a gente estava conversando em off, né? Pô, vamos ver como é que tá a força dos estabilizadores, dos rotadores internos, rotadores externos, o arco de movimento do tornozelo, o grau de tensão ali do psoas, qual é o range of motion, né, o arco de movimento dos rotadores de quadril, que tudo isso vai limitar. Então, não necessariamente, como eu falei, é uma diferença de força, mas necessariamente é uma perda de performance, é um aumento do risco de lesão e um aumento do risco de dor crônica. Então, a gente minimizar isso, né, com uma análise e aquilo que a gente estava conversando, qualitativo ou quantitativo. Tu vai mostrar o dado. Tu tem qual é aquela fotografia naquele dia. Então, pô, vamos fazer a intervenção, seja ela trabalho de mobilidade, a força do estabilizador, reequilibrar as tensões, aumentar o arco de movimento, tá? Vamos fazer as intervenções e vamos fazer o reteste. Pô, sensacional. Agora você está com 55, 45. Já está chegando aí num limite de normalidade. Pô, vambora, vamos pra frente. Que essa questão de percentual também, como você falou do percentual do alimento ali e da atividade física, né? Não existe, assim, na literatura um percentual mágico,
né, se você tiver 10%, até lá tá ok. Se tiver 12%, vai se machucar. Isso não existe, né? A gente vê que, assim, até 8%, os estudos, principalmente de salto, eles falam que ali você tem uma melhor performance. Quando você tem um desequilíbrio um pouco maior, você vai ter uma queda de performance, né? E aí uma brincadeira nessa questão de equilíbrio muscular que a gente fazia muito, era aquilo, o Nadal, tu viu o Nadal era um caranguejo, né? O Nadal era um caranguejo. O cara tinha 45 de bíceps de um lado e 30 do outro. Aí tu vai falar pra ele, cara, tá desequilibrado. Tu vai se machucar, é uma piada, né? Então, dependendo da exposição do atleta, do paciente, né, do nosso aluno, ele vai ter um desequilíbrio. Se for um jogador de tênis, né, aquele do final de semana, mas o cara é o viciado, joga ali 3, 4 vezes na semana, provavelmente ele vai ter uma série de desequilíbrios relacionados ao esporte que ele pratica, né? E aí é isso, a gente avaliar e a gente direcionar, né, para melhor qualidade dele e prevenir dores crônicas e lesão é sensacional. E aí isso aqui, com certeza, né, o avanço tecnológico relacionado às análises biomecânicas, eu brinco assim, as aulas de avaliação, né, que eu ministro, eu falo, cara, isso aqui é a maior ferramenta de avaliação hoje. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Há alguns anos atrás, eu estava buscando... Para quem estiver só ouvindo o podcast, ele está apontando para o celular. Smartphone. Sorry. Mas Smartphone. Mas que, na verdade, se a gente for ver assim, dentro dos aplicativos aqui, a gente tem desde análises similares ao que o Smart Ring vai fazer, com análises similares ao que as ferramentas, né? Não obviamente um dinamômetro, né? Nem uma plataforma de força, mas um tapete de salto. O aplicativo aqui, ele faz análise de altura do salto. O aplicativo aqui, um aplicativo fenomenal, ele usa a bússola, e aí ele vê o range of motion, o arco de movimento. Então, tu tem um goniômetro validado, extremamente, com uma correlação altíssima, 0,98, 0,99, com a análise cinemática. Então tem alguns estudos, o cara colocou o celular em cima de uma catracazinha ali para ver o tilt pélvico durante uma flexão de quadril. E aí filmou com as câmeras da biocinética lá, a análise cinemática. Cara, 0,99. Então, assim, uma correlação absurda. Então, isso aqui realmente assim, é uma ferramenta fantástica para esse tipo de análise. E isso vai crescer cada vez mais, sem sombra de dúvida. Da tecnologia vai crescer cada vez mais nesse sentido. A minha percepção é que quanto mais isso fosse simplificando, né? Porque para você adotar isso globalmente, vamos dizer assim, e sair dos centros de avaliação, que eu acho que esse que é o desafio. Que essas paradas, elas ficam muito no centro de avaliação. Então, tem algum centro de avaliação, faz isso tudo porque o business é esse. Eu vou dar o meu exemplo lá na Inox. Quando eu abri a Inox, eu fiz o FMS, comprei lá tudo para analisar o movimento e tal. Aí eu falei, muito tempo, não é comercial. E aí eu fui tirando. Tá? Não porque eu não achasse que a parada era interessante e tal, mas aí eu conseguia analisar o movimento do cara durante a própria movimentação dele nas aulas, e obviamente eu não tinha um valor objetivo ali, ainda que o FMS não fosse tão objetivo assim, mas eu não tinha aquela referência, mas isso não fazia tanta diferença. Mas se eu pudesse fazer isso, que não me tomasse um tempo danado, não tivesse um espaço para fazer isso, eu teria feito, e aí teria muito dado. Então, o que eu vejo é isso, a vantagem dessas coisas que você está trazendo, que você está mostrando para a gente, é você tirar isso do ambiente de avaliação e trazer cada vez mais e simplificar cada vez mais para o profissional que está ali na ponta, atendendo 30,
20, 25 alunos particulares todo dia. E, cara, muitas vezes ele não tem o tempo para poder fazer muito teste, né? Especialmente quando é teste muito demorado. A gente acabou de gravar falando de teste de um RM, cara, porra, já que fazer um teste de um RM numa sessão de musculação que você faz com 8, 10 exercícios, tem que fazer em tudo que é movimento, esquece, você não vai fazer, você não para de fazer teste nunca. Então o treino vai ser o teste. E é isso, né? O cara tá treinando e já tá gerando dado, daqui a pouco esse dado que ele gerou no treinamento já vai computando, aquilo já vai usando a métrica de observação dele e pronto. Porque senão você vai ter esse problema, entendeu? Você acaba tendo o quê? Ou você, enquanto personal, vai ter um dia que você só vai avaliar, para você ter uma sala que você possa avaliar direitinho, ou então, porque, imagina, tem que avaliar, mas hoje eu estou nessa academia, hoje eu estou na outra, e aí, ao mesmo tempo, esse cara tem um certo receio de mandar, vou mandar você para ser avaliado nesse lugar ou naquele lugar, porque sabe que vai ter avaliação e, eventualmente, aquilo pode concorrer com o próprio serviço dele, porque, normalmente, as clínicas de avaliação, elas também oferecem um serviço de acompanhamento depois. Aí o cara pode falar, pô, mas se eu mandar para cá, esse cara vai acabar saindo de mim e vai ficar lá. Então, é um nó que é difícil de desfazer. E eu acho que caminha nesse sentido de, quanto mais praticidade, obviamente com coisas validadas, como estão acontecendo hoje, com instrumentos que você pode confiar, né? Mas você vai saindo desse nó, e aí, meu irmão, esse negócio vai andar, aí vai voar. Não, é perfeito a sua colocação. Quando eu trabalhei no COB, o COB tinha um laboratório olímpico. E aí o chefe da preparação física, ele falava exatamente isso. Pô, lá no laboratório, a gente tem um padrão ouro. Pô, aqui a gente fica com um padrão prata, um padrão bronze ali, mas que dê praticidade e que a gente consiga avaliar rápido e já ter a resposta ali. Então esse primeiro momento assim do que você falou é perfeito. Outro ponto, né, que aí entra essa questão do medo, entre aspas, eu acho legal também falar, que hoje eu até brinco assim, que eu tô cada vez mais fugindo do personal, justamente para não ter essa questão de, vai roubar aluno, né, vai roubar o meu cliente e tudo, né, e as clínicas também estão se preocupando com isso. Né? A gente vê o exemplo da Biocinética, voltando a falar, né, que é uma coisa gigante, cara. As pessoas trabalham ali altamente qualificadas e, cara, você indica para lá, vai fazer análise, vem aqui, tá aqui a resposta e vambora, segue o jogo, né? Então isso é uma questão importante da gente mudar também o nosso mindset em relação a isso. E em relação ao dia a dia, né, a gente tem outro ponto, que é a praticidade e a portabilidade. Então, a minha plataforma de força, a primeira plataforma de força que eu tinha comprado da Globus, ela pesava quase 30 quilos cada uma. Então, eu carregava uma em cada braço aqui. E aí, quando eu ia fazer alguma avaliação, chegava já com trapézio. Exatamente. Já chegava com o trapézio ali suando. E assim, hoje ela já vai numa malinha pequenininha de cachorrinho. Então, assim, você tem uma facilidade no transporte também, né? É óbvio que assim, a gente pipocando de um centro para o outro, vai ser difícil assim, você conseguir levar de repente uma plataforma de força, mas um dinamômetrozinho, né? Naquele caso específico ali de repente um paciente que você sabe que tem um problema ali de joelho crônico, e aí você quer acompanhar qual é a evolução da força dele. A gente sabe só durante o treinamento ali, beleza, você evoluiu, mas tu vai ter a métrica ali para tu mostrar para ele, né? Ou então até a questão da dor, né? Num ângulo determinado ali você sente dor. Vamos ver qual é o limiar de dor daquele ângulo. Você coloca o dinamômetro, trava no ângulo específico, faz força. Quando chegar a sua dor, você para. Ele vai ver qual foi a sua força máxima. Tu já sabe que naquele ângulo ele conseguiu gerar 15 quilos de força e depois doeu, ele não aguentou mais. Você está tratando, né? Ele foi evoluindo. Não, vamos testar aquele ângulo específico novamente. E no ângulo agora você já está aguentando aí 22 quilos até você não suportar mais sua dor. Então a gente tem uma facilidade, né, dessa ferramenta, como eu falei, do goniômetro aqui também.
Então, fazer uma análise de arco de movimento, da dorsiflexão, dos rotadores do quadril, do ombro, uma análise da mobilidade torácica, essa é extremamente validada, né, com o goniômetro do celular. Você já consegue perceber, de repente, ali uma compensação do tênis, ou se o teu atleta lá de crossfit, como quando faz um overhead squat, ele tem uma rotação ali da barra, tá com uma mobilidade torácica ali, com a cadeia cruzada em desequilíbrio. Você tem uma praticidade ali, é aquilo, óbvio, falta, na verdade, a gente entender a ferramenta e utilizar, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela questão da negação, né? Então, isso não serve para nada. Pois é. Normalmente isso é reserva de mercado, né? Aquela coisa de... Exatamente. Não serve para nada. Aí é mais fácil, né? É mais fácil dizer, não é validado. Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Eu tava vindo para cá, eu tava pensando nisso. Eu vou contar rapidinho para vocês, dessa questão de não é validado. Quando a gente trouxe a Corpus Lab, né, a Quantum Machine, que eu tava relatando, né? Aí a gente apresentou numa feira, e aí, cara, lotou, era uma feira de nutrição e de endocrinologia. Vários médicos, endocrinologistas e nutricionistas, e uma fila ali, porque visualmente era muito impactante, muito maneiro, assim, ficava girando um corpo na televisão e tudo. E aí a gente foi avaliando uma correria, daqui a pouco apareceu um cara, e aí ele chegou e falou assim, interessante, tem validação? Aí eu falei, cara, assim, eu tinha acabado de receber o produto, né? Não tinha nem estudo, não tinha visto estudo, nada. Falei, cara, de forma isolada, né? Bioimpedância tem validação, o oxímetro, a condutância de pele. Aí ele falou assim, não, o equipamento tem validação? Aí eu falei, cara, os produtos aqui... Não, porque, sou pesquisador. Eu falei, legal. Vai ali no stand do lado, pergunta se a bioimpedância ali tem validação. Porque muitas vezes é isso, cara. A gente se prende em alguns pontos. Assim, é óbvio que uma análise de 1 minuto, né, nessa Quantum Machine, ela não vai ter a acurácia de um DEXA, né, de um eletrocardiograma. É óbvio, mas a gente saber qual é a acurácia, né? Entender qual é a margem de erro. Cara, beleza, o que eu vou achar aqui? Eu vou achar o extremo, mas é o extremo que de repente eu vou salvar o cara. Entendeu? Que a gente estava conversando do Power Plug, né? Eu acabei esquecendo que eu falei do glicosímetro. O que a Ultra Roman está fazendo hoje? Eles estão pegando todas as informações da glicemia sanguínea e eles estão tentando validar um algoritmo para predizer a glicemia sanguínea através da fotopletismografia, através da análise da imagem, né? Então, vai ser igual você fazer um exame de sangue? Não vai, óbvio. Mas se ele acusar que você está tendo uma baixa glicêmica e, te prevenir de um desmaio, já funcionou, né? Mesmo que ele tenha dado que o valor caiu, sei lá, 5 unidades a menos. 5 milimols e caiu 3. Se ele for confiável na variação, já é... Exatamente. Uma coisa que eu falo muito, né? Que ele não seja preciso. Eu falo muito isso. Que, na verdade, a gente, né, quando eu fui me especializando em avaliação e hoje como trazendo produtos, né? Então, buscando produtos, garimpando os produtos e tudo, né? Uma coisa que eu falo muito, que assim, nenhum instrumento de medida, ele é perfeito. Então, é só a gente saber que ele não é perfeito e entender qual é o erro dele, né? Como você falou do FMS, eu também fiz o curso do FMS e acabei que eu nunca utilizei. Mas eu nunca utilizei, na verdade, porque aí eu tive as minhas ferramentas e aí eu preferi criar a minha forma de análise. Aí, como eu estava falando para vocês, na época que eu trabalhei no COB, o COB utilizava o FMS de maneira fantástica, porque eles padronizavam de tal forma, ficava um tablet filmando frontalmente o atleta, o outro lateralmente, eles compilavam aquelas imagens, via qual era o ponto de erro, então eles vamos dizer assim, criaram o sistema para fazer bem feito. Aumentaram a robustez do dado ali, entendeu? Então os caras utilizavam muito bem.
Então é isso, assim, as ferramentas, né, elas vão ter uma margem de erro ali, né, e aí isso a gente entender, né, mas a gente consegue, com certeza, ter uma resposta muito mais relevante, né, na prescrição, no direcionamento, no monitoramento de saúde, né? Então, assim, essas pessoas, né, eu não gosto de falar essa palavra, mas o negacionismo, mas assim, essa questão, né, isso não serve para nada, cara, vai cair, não vai ter jeito, entendeu? Eu entendo da seguinte maneira, assim, o meu orientador do mestrado, Paulo Sérgio, um abraço para ele se estiver escutando a gente, ou vendo, ele batia muito nessa questão do rigor de medida, né? Ele é um cara que batia muito nisso. E a preocupação, na verdade, do cara que é pesquisador, os dois sabem bem, pode ser que a galera tenha perdido um pouco isso, é que às vezes o impacto do tratamento que você vai dar, ou da intervenção que você vai dar, que você está querendo observar na sua metodologia de pesquisa, se o impacto é pequenininho, sei lá, vamos supor que eu vou medir a força de uma galera que já é treinada, antes e depois de um programa de treinamento de 8 semanas. Eu não tenho expectativa de que os caras melhorem 30%, 40% da minha força. Os caras vão melhorar 10%, 5%. Se o dinamômetro, sei lá, o instrumento que eu estiver usando, né, o teste, para fazer a medida, ele tem um erro técnico da medida que tem em qualquer equipamento, mas se aquele especificamente para aquela situação, o erro técnico, ele for maior ou ali o mesmo tamanho daquilo que eu espero de mudança, eu não tenho confiança para dizer que o cara melhorou ou se aquilo ali foi um erro técnico da medida. Então, assim, esse é um preciosismo que eu acho que para o meio acadêmico o cara até tem que ter, mas que muitas vezes na prática, sei lá, você vai fazer uma medida que tem um erro, às vezes desse tamanho, mas a intervenção que você vai dar vai causar um impacto desse tamanho. Então, aquilo ali dentro da intervenção que você causou, do que você vai buscar de diferença, é mínimo. Então, eu acho que tem que ter essa... Para alguns casos, pode ser que algum equipamento realmente não tenha muito sentido. Falar, isso aqui, para o que eu estou vendo, para o tamanho do impacto que eu quero que isso cause, a modificação, o equipamento não vai me dar certeza de que teve o que eu queria. E para outros casos, cara, é desprezível, não tem problema, porque o que eu estou tentando, o que eu vou observar de aumento, né, é muito maior do que o erro técnico do equipamento. Até nessa questão do estudo, né? Por isso que cada vez mais tu vai no effect size, né? Então tu vê o tamanho do efeito, porque muitas vezes é isso, o tamanho do efeito é muito pequeno, então tu entra dentro da margem de erro da medida, né? Aquilo que a gente estava conversando antes, né? Até pensando nisso, né? A gente tem, obviamente, o rigor do estudo científico, né, que aí nas aulas de avaliação, né, quando eu falo do dinamômetro, eu mostro o slide, que é assim, a pessoa fazendo uma análise da força de abdução do quadril, tá? Num estudo científico, ele está em decúbito lateral, todo amarrado, e aí o dinamômetro, ele vai estar preso pelo mosquetão, preso ao solo, com ângulo de 90 graus. Beleza? Para cada análise, tu vai levar uns 10 minutos para posicionar. E aí, aquilo que a gente estava conversando. Pô, no dia a dia, eu não preciso ter esse rigor. É baixa validade ecológica com alta validade interna, que é a ciência, que muitas vezes impede a gente de conseguir extrapolar para a vida real, porque eles querem ver uma medida. E isso também que é importante. A gente está lidando aqui, que a gente está falando da vida real. Sim. Aquilo que pode ajudar a gente como mais um parâmetro, que não é uma verdade, é uma parte da investigação para dar mais uma informaçãozinha. Aí cada um vai escolher aquilo que ele acha que é importante. Eu particularmente gosto mais das informações que o Anel dá, atrelando as questões subjetivas, mas isso aí também pode ser uma ferramenta que pode ajudar, dependendo da maneira como a pessoa atua, perfeitamente. A gente precisa tirar um pouquinho desse negócio, né, mas que é o que você já falou, só tô sendo até repetitivo. Aí a validade, cara, você está lidando com a vida real. Você quer
para o que você faz, aquele instrumento ele te dá uma informação, ainda que não seja tão precisa, mas que ela seja confiável, que é o que eu falei, está variando. Isso eu acho que é um dado que é importante ter, o Jota. O quanto dessa variação ela tem esse erro da medida que você falou, de 10%. Você reproduz, de 15, consegue reproduzir 20, bem. Isso, a reprodutibilidade, a confiabilidade é importante no sentido para poder você olhar no dia a dia, porque minha frequência cardíaca era 50, está marcando 55, mas depois ela foi para 45 e está marcando 52. A variação não caiu? Caiu. Mas isso não é preciso. Tá, se você quer essa precisão, aí é outro exame. Esse é que é o ponto. Exatamente, não, exatamente. Saber separar o que... Exatamente. Não, e até aquilo, muitas vezes a gente se prende que assim, que o nosso instrumento, ele tem uma acurácia baixa, uma validade baixa, uma confiabilidade, reprodutibilidade. Muitas vezes, cara, a gente pegar exame que a gente julga que é perfeito, como o exame de sangue, entendeu? E o exame de sangue, ele vai ter erro. Exatamente. Entendeu? Vai ter erro. Então, a bioimpedância, cara, eu adoro isso. Quando eu falo de bioimpedância, porra, a margem de erro é enorme. Aí fala, tá, beleza, a margem de erro é enorme. Mas se você for criterioso, tu minimiza um pouquinho o erro da medida. Né? A margem de erro não é grande na dobra? Exatamente. Achando que não é. Exatamente, não. Porra. Enfim, e quando a gente joga... Interavaliador, então... Não, e quando a gente joga para dentro da fórmula, né, que aí a fórmula é para hispânicos... Isso aí, que é fórmula, é predição. Muitos instrumentos são de predição. A própria pressão arterial não é uma medida direta. Não, a maioria é assim. Picharam muito o esfigmomanômetro digital quando apareceu... Porque não, mas o outro, quando você bota lá o catéter na artéria mesmo, a brincadeira é outra. Tem aquele estudo que os caras chegaram a mais de 400 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Tu lembra disso no leg press? Leg press inclinado. Que era um catéter enfiado no cara. Aí você está vendo a pressão arterial, a pressão que está exercendo ali no catéter de fato. E nem sei se aí também não pode ter um erro na passagem da medida. Porra! Não, exatamente. E isso, a gente vê muito essas análises que a gente julga que são perfeitas, mas que também, assim como a bioimpedância, tu vai fazer uma bioimpedância, se tu tomar 3 latinhas de cerveja no dia anterior, tu vai enviesar. Experimenta fazer exame de sangue, toma 3 latinhas no dia anterior, entendeu? Tu vai impactar na medida. Então... Independentemente do instrumento. Exatamente. Qual medida você quer fazer. E a pessoa que começa a entender essas variações, inclusive ela consegue burlar, ela consegue chegar no médico para fazer a avaliação, opa, essa semana eu vou fazer isso aqui, dou essa ajeitada, vai sair tudo bonito lá, segunda-feira, depois no médico é sexta, vou marcar sexta, final de semana, sexta, 9 horas da manhã, é o médico. Tem um amigo que ele fala quando ele vai no nutricionista, ele chega meia hora antes, fica... andando em volta do quarteirão, cuspindo no chão. Vai fazer a avaliação. Bebe água desde as meio-dia do dia anterior, fica em jejum. Pô, não vai ter alteração independentemente do instrumento que for utilizar. Exatamente. Até nessa questão da acurácia do dado, que eu tinha falado no outro episódio, né? Que aí a Ultra Human, eles são bem criteriosos em relação a isso, né? Que eles avisam, né? Na questão do beta, é a mesma coisa que geralmente questionam a gente. Onde que eu uso? Aí a recomendação são nos 3 dedos. Mas por que não pode ser nos outros 2? Porque tem vaso igual e tudo. Porque são dedos onde a gente tem mais movimento de preensão, então tem mais movimento, então ele vai oscilar mais, né? E além disso, ele dá uma preferência para colocar o sensor da fotopletismografia para baixo. Porque aí a fotopletismografia, quanto mais clara for a pele ali, mais vai ser a sensibilidade dele. Então ele te orienta a utilizar no... Vai ser precisaço. nem preciso falar nada. Ô Jota, para variar, a gente já está chegando. Eu queria só, antes de encerrar, falar um pouquinho da atividade física, que no episódio anterior você falou que para a atividade física você não via como um instrumento que tinha instrumento melhor. Mas aí acho que a minha avaliação é enviesada, porque apesar do que você falou,
e aí eu estou dando um ponto de vantagem, isso é mais fácil de ficar com a pessoa. Com todos os erros da medida, porque o celular também, cara, se você balançar, ele registra. O relógio, se você balançar, se você ficar aqui balançando... Ó, o Alan falou para eu dar 10 mil passos por dia, o aluno em casa. Cara, eu fui pro Jalapão com meu pai, não sei se falei isso no outro episódio, eu não me lembro. Acho não. A gente Não foi lembro. pro Jalapão, meu pai tinha acabado de comprar, ele tava todo animado com o Apple Watch dele e tal, ele botava o Apple Watch todo dia, a gente saía, cara. E o Jalapão, meu, é um rally, né, cara? Então, você vai e fica horas e horas e horas indo pra um lado e pro outro no carro e é aqui, ó. Tal. É balançando o tempo inteiro, cara. Ah, você já falou isso em algum episódio. Cara, dava 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, vinha lá, parabéns, você completou o seu nível de atividade do dia. Dentro do carro. Sentado dentro do carro, quicando ali, porque e as distâncias são 2 horas para lá e 2 horas para cá, entendeu? Então é isso. É inevitável. Cara, Mas aí, dá o teu parecer. Então, aí, por favor. calhou, na verdade, que o que a gente falou antes já justifica exatamente isso. O que acontece? Na verdade, o que eu estava falando era o quanto que a empresa é séria com o dado. Então, assim, quando ele não tem a acurácia que ele julga perfeita, ele te fala, ó, tá em modo beta. Tem uma margem de erro um pouquinho aumentada. Porém, de tudo que a gente falou, né, o que a gente estava falando sobre... Acaba caindo no que a gente Calhou falou. exatamente nisso. Perfeito. E eu acho perfeito. Perfeita a sua colocação. Na verdade, sim. A frequência cardíaca não vai medir tão perfeitamente. Provavelmente ele vai ter, de repente, uns errinhos ali, algumas janelas. Mas é aquilo. Qual a diferença se você fizer uma atividade de meia hora e que você teve uma frequência média de 120 batimentos e aí ele te informar que você teve uma frequência média de 116 batimentos? Pois é. Entendeu? Então, na verdade, é só isso, assim, é a seriedade com que a empresa trata o dado, né, que ele está extraindo ali, porém, o effect size, né, na verdade, o quanto isso é relevante, acaba não sendo. Isso é muito bacana, Jota, porque assim, são coisas separadas. A empresa está dizendo, esse aqui não é a melhor medida para isso. Talvez outras empresas que a medida também não seja boa não estejam falando isso. Mas ela está dentro do parâmetro que tem por aí. E batendo com tudo que a gente falou, que exatamente você confirmou, que a gente não quer acertar o cu da mosca, mas a gente precisa ter um parâmetro, eu acho que para atividade física é muito importante. A ferramenta, né? Agora, recentemente... E agora tem que tirar do punho, porque, pô, a Siri não parava de falar. A Siri não parava de falar. Ferrou. Mas até um dia desse estava em debate, né? Justamente a questão da análise do gasto calórico que os smartwatches dão, né? Que, pô, a margem de erro absurda, não sei o quê. E aí, entrando nisso, pô, não tem validade! E tudo. E que entra nisso, assim, pô, errou 300 passos? Pô, qual o impacto disso? Ele mostrou que, pô, hoje tu fez 10 mil passos, ontem tu tinha feito 3 mil passos. Isso aí. Então, aquilo, 300 passos. Não, mas de 3 mil é 10%. Tu fala, pô, tá bom, mas e o impacto disso na saúde da pessoa? Exatamente. E outra coisa, assim, seja para a saúde, do ponto de vista da importância do gasto energético, da atividade para a saúde, né? Tem uma discussão legal sobre isso aí, o impacto na prevenção do câncer, na prevenção da obesidade, na prevenção das doenças cardíacas, tudo que a gente já sabe, né? Quando você pensa em níveis de atividade física, sem falar em condicionamento, falando só em nível de atividade física. O gasto energético em si, ele é uma informação que não vou dizer que é irrelevante, mas não é tão importante quanto o nível de atividade física em si. Porque tem tanta variável que vai afetar o gasto energético, até uma bactéria, um vírus que você pegou, a sua taxa de metabolismo basal pode responder diferente em função do teu... As pessoas que engordam muito, emagrecem muito, elas tendem a ter uma taxa de metabolismo diminuída por defesa, e o que é interessante, as pessoas que conseguem defender mais a perda do peso são as pessoas que mantêm a taxa de metabolismo basal. Isso os caras verificaram naquele Big Loser. A taxa de metabolismo basal está mais baixa, porque o cara está mais magro e está fazendo muita atividade física. Ele está complementando o gasto diário dele que ele precisa aqui. E está cuidando de quê? Adivinha?
alimentação, que também impacta na saúde e na qualidade de vida, porque a gente falou no episódio anterior muito de emagrecimento, mas tudo vale também quando você está para atividade física. Então, exatamente, Jota, 300 calorias para lá, 200 para cá, pelo amor de Deus. Agora, fez 10, e outra coisa, 300 passos para lá, 200 para cá, 50 calorias para lá, 100 calorias para cá, mas... Comer uma maçãzinha já foi. Não, 10 mil para 3 mil, aí tem uma diferença que o erro já passou batido. Então eu acho que, me parece, a ferramenta mais legal que tem no mercado é esses anéis. Como eu falei, os meus alunos usam não essa marca. Ele já tem há mais tempo, né? Que é o Oura, né? Exatamente. Eu faço o jabá do concorrente, mas não tem problema não. É que, na verdade, é o que eu tinha falado para vocês, né? Que, assim, as três marcas são realmente muito, muito boas. Então, foi pela questão pelo software, né? Pela questão do software e da não recorrência, né? Que a recorrência pro Brasil é ruim. É ilegal. Aí legal. Então, tanto que o Oura não se interessa pelo mercado brasileiro. Mas é óbvio, é uma ferramenta absurda e foi o que criou o mercado e hoje é uma empresa de bilhões. Os caras estão gigantes, realmente. Pô, legal. Pedro, a gente precisa fechar. Tá bom. Pô, legal pra caramba, Jota, você ter voltado aqui. Papo maravilhoso. Pô, muito, muito bom. Cara, não teve dificuldade nenhuma. O Pedro tava aqui antes, assim, Alan, a gente não fez a pauta e tal. Falei, cara, ainda bem que a gente não fez a pauta, porque a pauta veio pronta pelo Jota. Obrigado, cara, mais uma vez. Você deu um show aqui pra gente. Galera, não deixa de ir lá assistir o episódio anterior. Obrigado se você assistiu até agora. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Tô falando rápido que eu queria passar a palavra para você. Fala aí onde é que o pessoal te acha. Perfeito. O meu Instagram, ele até colocou o peixe, né? Colocou no início, né? JCampusJR. A empresa que a gente criou é a AmpSense. Também está no Instagram, AmpSense_BR. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Cara, é um prazer conversar com vocês. Espero que todos tenham gostado. E qualquer coisa, só mandar um direct, uma mensagem. Procura a gente lá no Instagram, tá bom? Que a gente vai trocando informações. A gente tá buscando cada vez mais tecnologia para a gente melhorar a nossa área específica da educação física, mas a gente trazer soluções de saúde para todos os profissionais e para o público em geral. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Maravilha, valeu. Abraço, galera. Pessoal, um abraço. Até a próxima.